presente vídeo trata do teorema da amostragem. Chegaremos ao final desse vídeo tendo apresentado o teorema da amostragem e chegado ao principal resultado desse teorema. Como base, precisamos deste vídeo, que trata da amostragem ideal, e essa primeira imagem é um resumo superficial deste vídeo. Então, o problema da amostragem em questão é, dado um sinal contínuo, desejamos obter valores em tempos discretos desse sinal. E decidimos, neste vídeo, representar esse procedimento matematicamente pelo produto do sinal sendo amostrado, no caso aqui m de t, por um trem de impulsos, que indicamos por ΔT grande de t, e o resultado desse produto é um sinal representado por m estrela de t, que também é um trem de impulsos, mas agora esses impulsos têm pesos diferentes, e os pesos desses impulsos são iguais aos valores do sinal m de t nos instantes dos impulsos neste sinal. O que o teorema da amostragem procura nos fornecer? Ora, o tempo, o intervalo entre duas observações simultâneas, sucessivas, é o tempo de amostragem t, ou intervalo de amostragem t. É muito evidente que se eu tomar esse valor aqui, e o próximo for aqui, e o próximo for lá na frente, certamente eu perdi um monte de informação aqui que eu não vou ter como enxergá-la depois. Então a pergunta é qual que é o maior valor permitido para t, tal que essa representação ainda seja adequada. Então esse é, em poucas palavras, o objetivo do teorema da amostragem que passaremos a indicar a seguir. Voltamos a ter alguns desses sinais aqui, em particular o sinal a ser amostrado m de t, ele aparece como um dos sinais dentro desse produto. O outro sinal delta de t está aqui, e esse sinal m estrela, vimos que é um trem de impulsos indicado assim, por exemplo, etc. Este é um exemplo em que o procedimento mais fácil de seguir é no domínio da frequência. Então, faremos o mapeamento desses sinais todos para o domínio de frequência e faremos toda a análise no domínio de frequência. Agora, um dos requisitos fundamentais, no caso do teorema da amostragem, aliás, são dois. Vamos colocar assim, que t é constante, ou seja, o teorema trata do caso de, colocar aqui, amostragem uniforme. E o segundo requisito é que esse sinal no domínio de frequência, então se tomarmos aqui a transformada de Fourier do sinal m de t, chegamos aqui estou representando apenas um módulo, nós precisamos atender o seguinte requisito, que essa transformada ela precisa ser zero para toda frequência acima de uma frequência máxima. Okay? Em outras palavras, acima da frequência ômega máximo é zero aqui e para cá. Esse tipo de sinal, o sinal que atende a este requisito, chama-se sinal de banda limitada. Ou um sinal limitado em banda. Muito bem, o teorema da amostragem se aplica a sinais limitados em banda, né? E também imagina que o tempo de amostragem seja constante, né? Um intervalo t grande. Pois bem, então a representação desse sinal no domínio de frequência está aqui, isso via transformada de Fourier. A representação no domínio de frequência desse sinal está aqui, também isto é resultado da aplicação da transformada
de Fourier em ΔT grande de t. Isso foi feito em vídeo anterior. E, claro, nós precisamos agora conhecer qual que é a transformada de Fourier desse sinal, que nós vamos indicar por m estrela de j ômega. Então, a pergunta é, como é esse sinal? Para fazermos isso, nós vamos lançar mão de uma propriedade, de transformada de Fourier. A propriedade que precisamos lembrar, e eu só vou declará-la aqui, é que m estrela de j ômega, como ela é no domínio do tempo o resultado de um produto, então isso daqui é 1 sobre 2π, então uma constante, vezes, agora, a convolução das respectivas transformadas de Fourier dos sinais envolvidos. Então, ΔT de j ômega. Em outras palavras, é a convolução desse sinal com esse sinal multiplicado por uma constante 1 sobre 2π. Daqui, esse é um dos resultados que mostram que produto no domínio do tempo passa a ser convolução do domínio de frequência e o dual é verdadeiro. Se tivéssemos uma convolução aqui teríamos um produto. Felizmente, essa convolução podemos fazê-la graficamente e isso aparece na própria transparência. Para investigar esse problema do domínio de frequência, então, tomaremos a transformada de Fourier do sinal a ser amostrado, aparece aqui a transformada de Fourier do trem de impulsos que está aqui. Como os respectivos sinais no domínio do tempo são multiplicados, o resultado no domínio de frequência é a convolução dessas duas funções, multiplicados pela constante 1 sobre 2π, e lembraremos que a convolução de uma função por um impulso é a cópia dessa função na posição do impulso vezes a respectiva constante. Então, por exemplo, se fizermos a convolução dessa transformada de Fourier por apenas este impulso, então é 1 vezes 2π sobre t, então aqui 1 é 2π sobre t vezes 1 sobre 2π, que é a constante que aparece aqui. Isso daqui é 1 sobre t. Então, é o que nós estamos enxergando aqui. Esse valor aqui é 1 sobre t. Copiando essa função toda na posição desse impulso. Então, ele apareceu aqui. Ó. Se fizermos o mesmo para esse impulso, o triângulo aparece aqui e assim sucessivamente. Esse é o princípio da superposição. Essa frequência é 2π sobre t, é a frequência de amostragem com unidade radiano por segundo. Ou seja, isso daqui a gente chama de ω_s. Então, observe que essa frequência ela aparece aqui, a frequência com valor negativo aparece aqui e assim sucessivamente. Ou seja, esta figura corresponde à transformada de Fourier do sinal amostrado. Pois bem, o que a gente precisa fazer agora? Observamos que se mexermos no distanciamento dos impulsos no domínio do tempo, então lembra que isso daqui, essa duração é t grande, se nós espaçarmos isto cada vez mais, aumentando o t, como o t no domínio de frequência aparece no denominador, esses impulsos começam a se aproximar e, por consequência, esses triângulos também se aproximam. Então, qual é a condição para que não haja superposição desses triângulos? A condição é que essa frequência, que está indicada aqui,
que é 2π sobre t menos a frequência máxima, ela precisa estar à direita dessa frequência aqui, que por definição é ômega máximo. Ou seja, a condição é assim, ó, 2π sobre t menos frequência máxima precisa estar à direita, ou seja, precisa ser maior do que ômega máximo. Isso daqui pode ser escrito assim. Mas como isto é a frequência de amostragem, o resultado do teorema é relativamente simples e diz que a frequência de amostragem precisa ser maior, note que não é maior ou igual, é estritamente maior do que 2 vezes a maior frequência presente no sinal. Esse é o resultado do teorema da amostragem. Para concluir, mostrarei aqui as pessoas envolvidas nesse teorema. Tudo começou com, aparentemente, com Harry Nyquist. Claro que existem outros investigadores que fizeram coisas muito parecidas, mais ou menos na mesma época, mas é indiscutível que neste artigo de 1928, o Nyquist ele sugeriu o teorema da amostragem, ainda que de uma forma não muito direta, como acabamos de ver. E em 1949, o Shannon, neste trabalho, ele formalmente demonstrou o teorema. Então, o teorema da amostragem muitas vezes é referido como o teorema de Nyquist, muitas vezes é referido como o teorema de Shannon. Às vezes, o teorema de Nyquist-Shannon ou Shannon-Nyquist também é utilizado.